De volta para mais um Ser Família e volto a estar mais uma vez na companhia quer de Daniel Bastos, que normalmente acompanha neste programa, mas também com Marcos Bonfim. Mais uma vez, ambos bem-vindos. Obrigado. No programa de hoje, a proposta é falarmos de sexualidade. Eu diria uma questão que muitas vezes é tabu, quer nos seios da família, mas também fora dela. E começo exatamente por perguntar, Marcos, segundo a Bíblia, como é que a Bíblia fala sobre a diferença da sexualidade entre homem e mulher? Este género, hoje em dia ouvimos falar de muitos assuntos sobre a questão do género. O que é que a Bíblia nos ensina sobre este assunto? Nós temos duas visões no mundo sobre essa origem. Uma das visões hoje, quem sabe a mais aceita, mas não necessariamente verdadeira, é que essas coisas apareceram e que a diferenciação sexual ocorreu devido ao uso. O uso acaba dando uma função nova a uma parte do corpo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versos 27 e 28, nós lemos: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, Deus é o criador da diferenciação sexual. Ele não existe nada feio, nada horrível nisso. Um Deus santo, um Deus puro, com a sua mão santa formou o homem do pó da terra e a mulher também. E diz no verso 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos. Aqui está a implicação aqui, é que Deus está ordenando o nosso uso da sexualidade. É a ordem de Deus. Ele está dizendo, façam uso disso. Eu dei a vocês essa possibilidade e essa oportunidade para que vocês façam uso disso. Sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai a dominar sobre os peixes, etc. E é interessante que cada dia, quando Deus termina a criação daquele dia, e isso não foi exceção no sexto dia, quando Deus criou o homem e a mulher, termina o dia, Deus diz, e eis que tudo era muito bom. Nos outros dias era bom, quando criou o homem e a mulher, isso tudo era muito bom. Então, o que Deus criou foi bom mesmo. Nós, quando não usamos os dons que Deus nos dá, de acordo com as especificações da palavra dele, nós acabamos sofrendo com o uso de coisas que deveriam nos trazer alegria, prazer, desfrutar a vida, mas acabamos tendo problemas com isso. Mesmo, sobretudo no contexto cristão, muitas vezes a sexualidade é vista como o oposto da santidade, ou seja, algo muito carnal, algo que nos afasta de Deus e por isso muitas vezes é vista com tabu mesmo dentro do contexto religioso. E pode ser, dependendo da maneira, da motivação, como usamos desse benefício que Deus nos dá, pode ser uma maneira muito carnal e muito nociva, muito prejudicial para a relação, inclusive. Então, nós precisamos aprender da palavra de Deus como usar aquilo que Ele criou, dentro do que Ele determinou. Porque se Ele criou, Ele tem um manual de instruções. Exato. E se você compra um aparelho e não lê o manual de instruções, você está arriscando... No meu país, tem 2 voltagens. A primeira coisa que você precisa olhar é se é 110 ou 220. E se você coloca algo que é 110 numa tomada 220, você comprou e nunca vai usar o aparelho porque ele já queimou na primeira vez. Agora, Marcos, então o sexo é inventado ou criado por Deus. Na sua origem é uma coisa boa que contribui para a felicidade do ser humano, mas a Bíblia nos diz alguma coisa sobre esse manual de instruções, não é? O que é que precisa de acontecer antes que um casal se possa envolver sexualmente na sua totalidade? O que é que diz a Bíblia alguma coisa sobre isto? Interessante. Há uma indicação em Gênesis capítulo 2, começando o verso 24 e verso 25.
O livro do Gênesis é muito interessante, é o livro dos começos. No verso 24 diz: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa linguagem de uma só carne é usada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, verso 16, identificando relação sexual. Então, quando a Bíblia diz uma só carne, é relação sexual. Bom, a relação sexual é o final do verso, mas o que vem antes do verso? Então, o verso diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe. Bom, você quer ter relação sexual com alguém, você não está querendo uma coisa ruim, é uma coisa boa, porque Deus colocou esse impulso. Aliás, se eu não tenho esse impulso, talvez preciso consultar um médico, ver que tem alguma coisa errada. Esse impulso é natural do ser humano, não devemos negar que temos esse impulso. Esse impulso é saudável, foi colocado por Deus. Agora Deus diz, antes de você fazer uso desse impulso, tem uma coisa que precisa acontecer. Você precisa deixar pai e mãe. Esse deixar é deixar emocional, é um deixar econômico, financeiro e é um deixar físico. Preciso morar numa outra casa, preciso ter condições de me sustentar e preciso ter condições de gerenciar minha própria vida. Enquanto eu não tenho essa condição, eu, de acordo com a palavra de Deus, eu devo me privar, porque nós todos somos criados com instintos, né? Os animais não têm muita escolha, eles seguem os instintos. Mas nós, seres humanos, somos os únicos que podemos escolher. Nós podemos avaliar quais instintos são bons e quais instintos já estão muito maculados pelo pecado e já vão ser prejudiciais. E eu posso escolher não seguir os meus instintos. E apesar de eu ter sido criado com essa inclinação para manter relação sexual, se eu me submeto à palavra de Deus, se eu reconheço que isso é para o meu bem, eu vou esperar o momento certo. Então, vou esperar uma grande pergunta, pastor. Eu vou esperar o momento de eu deixar o pai e mãe, poder me unir à minha esposa. Isso significa uma união vitalícia, há uma cerimônia, né? Há um rito. Os ritos são importantes na nossa vida. Os ritos são muito importantes. Há um rito, uma cerimônia que determina essa passagem para uma nova fase da vida em que eu vou estar ligado com essa pessoa de maneira vitalícia, o resto da minha vida. E então, sim, eu começo a desfrutar dos privilégios sexuais. Sendo que, de acordo com a Bíblia, isto deve acontecer, portanto, dentro de um casamento, entendemos pelas palavras que nos está a dirigir, portanto, só estou a pôr de uma forma prática Sim. as palavras que o Marco nos está a dizer. Isso deve ser colocado dentro do casamento, mas mesmo aí dentro do casamento, ele deve ser feito de forma respeitosa, segundo também os princípios de Deus. Ou seja, mesmo o próprio casal deve procurar, mesmo junto de Deus, perceber como se deve desenvolver e aprender em conjunto a sua sexualidade, não é? Veja, Paulo fala sobre isso em alguns lugares, né? Um deles é Hebreus capítulo 13. Eu acho que vale a pena nós olharmos lá em Hebreus capítulo 13, verso 4. Paulo diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Esse é um verso muito interessante, porque a nossa tradução, diga-se passagem, a tradução da Bíblia para o português, de acordo com alguns eruditos, é uma das melhores que tem. O nosso João Ferreira de Almeida fez muito bem o seu trabalho. É uma boa tradução da Bíblia. E aqui, eu acho que João Ferreira de Almeida, ele hesitou em traduzir como deveria traduzir o capítulo, esse verso 4. Porque quando ele diz leito sem mácula, se você já olha no original, não tem nada de leito no original. A palavra original é koite, que é realmente o ato sexual que hoje nós temos em português a palavra coito, que é uma palavra até não muito usada, porque descreve de maneira muito crua
o que está acontecendo ali. E é essa palavra que está na Bíblia. Eu acho que João Ferreira de Almeida se assustou. Falou, não posso pôr isso na Bíblia. Então, para não escandalizar ninguém. Então, em vez de coito, ele disse o leito, né? Suavizou. Suavizou, na verdade. Mas então, vamos ler como deveria ser no original? Ele diz assim, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o coito sem mácula. Poxa, então aqui tem uma informação. O coito pode ser sem mácula, mas pode ser com mácula. E eu preciso decidir. E aí o resto do verso diz, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então pode haver impureza e pode haver pureza. Pessoas pensam que relação sexual é algo impuro. Não, ela pode ser impura, pode ser pura. Né? Mas Deus vai julgar. Nós estamos diante de um Deus. Pensamos que as portas estão fechadas, às vezes as luzes estão apagadas, mas tem alguém que tudo vê. Tem alguém que conhece os pensamentos, as intenções do coração. E às vezes as intenções, os pensamentos do coração são impuros, que torna a atividade impura. Eu vou precisar muito de perceber o que é isso, então, de leito sem mácula, mas antes disso vamos fazer um pequenino intervalo, porque tenho uma oferta para si logo a seguir, e são a breves segundos apenas o intervalo. Até já. TV Novo Tempo, o canal da família, o canal da esperança. Estamos de volta para a segunda parte do Ser Família e Comprometido. Lembro mais uma vez a oferta que temos para si. Este é o guia de estudo preparado para o ajudar na sua família, com muitas partes práticas que vai encontrar ao longo das diferentes lições, mas também vai encontrar muitos textos bíblicos para conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Desde a parte dos relacionamentos, gestão de conflitos, na educação dos seus filhos, enfim, aqui tem um manual que, sobretudo, tem a vantagem de ser totalmente gratuito e é simples para o receber. Basta enviar uma mensagem com as palavras Entre Família, para sabermos que é este o guia de estudo a que se refere. Depois entraremos em contacto consigo para que o possa receber gratuitamente em casa pelo correio. A mensagem deve enviar para o 933 93 9291. Vou repetir, 933 93 9291. Não hesite, ficamos à sua espera. Como estava a dizer antes mesmo do intervalo, eu acho que é importante nós termos consciência do que é que significa o leito sem mácula. Já percebemos que pode ser benéfico, pode ser maligno, mas o que é que significa, o que é que a Bíblia nos ensina sobre esse leito sem mácula? Bom, relembrando que no original grego, o Novo Testamento, a maior parte dele, todo ele foi escrito em grego, o original, a palavra original é koite. Seria traduzido literalmente para o português, seria o coito, sem mácula. Então, como que seria esse coito ou a relação sexual sem mácula? Bom, nós encontramos esse modelo na palavra de Deus. Então, em toda a palavra de Deus, lá no Gênesis encontramos que é homem e mulher. Então, seríamos duas pessoas. A relação sexual sem mácula é apenas entre duas pessoas. Mas a palavra de Deus também identifica, quando a gente fala duas pessoas, não são três, não são quatro e não é uma. Existem pessoas que desenvolvem a sua sexualidade consigo mesmas. Isso não faz parte do plano de Deus. O plano de Deus para a sexualidade são duas pessoas. Mas, no final, nós vamos ver por que uma pessoa só não faz parte do plano de Deus. É muito interessante isso. Mas não apenas duas pessoas. Duas pessoas de sexo, de gênero diferente. Homem e mulher. Lá em Gênesis, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, não às suas mulheres, uma mulher, e serão os dois uma só carne. Então, já vimos duas pessoas de sexo diferente. Terceiro ponto, unidos pelo vínculo vitalício do casamento. Né? Então,
eu me uno com a minha esposa e assumo um compromisso vitalício diante da sociedade, diante da família, diante de Deus. E a relação sexual, ela não é algo escondido, né? Quando a minha esposa apareceu, a barriga começou a crescer, as pessoas vieram nos dar parabéns, né? Então, dentro do plano de Deus, quando é para a gente manter relação sexual, todo mundo fica sabendo. Você avisa todo mundo que vai ter relação sexual. Você avisa o pastor da igreja, né? Você avisa a avó, avisa a tia, os tios, os primos, convida todo mundo, faz uma festa e todo mundo sabe o que vai acontecer. Mas é engraçado estar a ouvi-lo, porque a gravidez acaba por ser a parte visível óbvia. Mas eu estou-me a lembrar do antigo Israel, que a consumação do casamento era mesmo a relação entre o homem e a mulher, que muitas vezes acontecia até durante a cerimónia. Eles afastavam-se e todo mundo sabia o que é que ia acontecer, era mais que público. Era uma celebração da família toda, não tem nada escondido. Eu sempre dizia para minhas filhas, se precisa esconder, alguma coisa não está certa. Se os outros não podem ficar sabendo, se os pais não podem ficar sabendo, alguma coisa não está certa. Alguma coisa está fora do plano de Deus. E eu vou sofrer consequências. Vou sofrer consequências por isso. Bom, nós já vimos. 2 pessoas, eu me esqueci de um ponto. 2 pessoas reais, não virtuais. A relação sexual pura, o leito sem mácula, é entre 2 pessoas reais, não virtuais, de sexo oposto, unidas pelo vínculo vitalício do casamento. Um 5º ponto, respeitando as funções do corpo. Deus criou cada parte do corpo com uma função determinada. Deus criou a minha orelha para ouvir, o meu nariz para cheirar e a minha boca para comer. Se eu me cansei de comer com a boca e resolver comer com o meu nariz, eu vou ter algum problema. Eu posso, é a minha escolha. Eu vou ter um prato de sopa, eu posso introduzir o meu nariz no prato de sopa e inalar a sopa. De alguma maneira, a sopa vai acabar entrando. Mas talvez não seja a coisa mais apropriada. Ou se eu resolver introduzir uma massa ou macarrão na minha orelha, né? Pode ser que entre alguma coisa lá dentro e me cause uma infecção, um problema, porque Deus não fez a orelha para isso. Então, eu preciso respeitar as funções do corpo que foram determinadas por Deus na criação. Então, isso é parte do leito sem mácula. Mas eu creio que a última característica do leito sem mácula seja talvez a mais importante, que parece um pouco piegas e um chavão, mas é a relação sexual movida pelo amor. E deixa eu explicar um pouco o que é isso. Lembrando do primeiro programa que nós gravamos já, e aqueles que nos assistem podem assistir outra vez, é muito difícil da gente definir o que é amor, mas a gente pode compreender melhor o que é amor pelo seu oposto, que é o egoísmo. Lembre-se que egoísmo é eu pensar nos meus direitos, nas minhas necessidades, no meu prazer, nas minhas inclinações, no meu gosto. Mas amor é você pôr o outro em primeiro lugar. O prazer do outro, o gosto do outro, as necessidades do outro. Sempre que a relação sexual não tem o outro como a primazia, ela é um leito com mácula. É o contrário do amor, que é o egoísmo. É o contrário do amor, que é o egoísmo. E agora a gente entende por que a relação sexual de uma pessoa consigo própria
ela de alguma maneira fortalece um princípio que é contrário ao amor da palavra de Deus. Ela fortalece o egoísmo. É muito mais fácil eu resolver minhas tensões sexuais comigo mesmo, porque se for com a minha esposa, eu preciso levá-la para passear, eu preciso, quem sabe, levar o lixo para fora, eu preciso, quem sabe, lavar uma louça, ajudar a varrer a casa. Isso é meio complicado, eu não quero fazer isso, eu não gosto de fazer isso. E se eu não faço isso, a minha relação com a minha esposa não vai ser aquela ideal e talvez eu não desfrute de todos os privilégios que eu poderia desfrutar na sexualidade, na minha relação com ela. Mas para eu não fazer estas coisas, eu prefiro resolver da maneira mais rápida as minhas tensões sexuais, mantendo relação sexual comigo mesmo, que seria a masturbação. Isso desenvolve em mim traços de caráter que estão mais tendentes ao egoísmo ou ao amor. Se amor é pensar no outro, egoísmo é pensar em mim. Satanás, por egoísmo, deixou o céu. Jesus, por amor, deixou o céu. Na minha sexualidade, no desempenho da minha sexualidade, estou representando mais a Cristo ou mais a Satanás? Essa é a grande pergunta que eu preciso fazer. Estou pensando mais em mim ou estou pensando mais em meu cônjuge? Agora, Marcos, indo para o outro lado da questão, haverá aquelas pessoas que pensam que a relação sexual ou o relacionamento sexual é unicamente para a procriação. Como é que respondemos a isto? Olha, tem alguns textos interessantes na palavra de Deus. Um deles, Provérbios capítulo 5, e outro está em 1 Coríntios capítulo 7. Vamos ver se a gente tem tempo de... Mas Provérbios capítulo 5, verso 15, o sábio Salomão diz assim: bebe água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Ele não está falando de hidratação aqui, né? Ele está falando, o contexto aqui é relação sexual. Então ele diz, em vez de você sair por aí, bebe água da tua própria cisterna. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas, sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ou seja, Deus está dizendo que... Desfruta, não é? Desfruta. Desfruta daquilo que é bom. Alegra-te. Não é apenas para procriação, é para alegrar-se, para você desfrutar a vida juntos, a unidade dos dois. E até Salomão descreve coisas aqui que eu hesito em ler aqui diante de vocês, mas eu vou ler porque está na palavra de Deus. Quer dizer que o tradutor da Bíblia teve coragem de pôr essas coisas. Coragem, esse teve coragem. O João Freire de Almada não olha que ele diz aqui, olha que ele diz aqui, para a nossa cultura ocidental hoje é um pouco difícil, né? Mas ele diz, córcega de amores, gazela graciosa, sacie-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. A Bíblia diz para nós nos embriagarmos, mas não de vinho, né? Paulo fala, não se embriague de vinho, mas é para se embriagar da esposa. Que figura, e vice-versa, que imagem agora, né? maravilhosa é essa, né? Embriague-se. E quem está dizendo isso? É Deus, na sua palavra, dizendo, olha, use disso. Né? Então... Mas aí ele termina, verso 21, ele dizendo assim, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, porque está falando aqui contra o adultério. Está falando em favor do casamento e contra o adultério. Filho, não morra pela falta de disciplina. Embriague-se com a sua mulher, sacie-te com os seus seios, embriaga-te dela, alegre-se com ela. Beba água da sua própria cisterna. E o outro texto está em 1 Coríntios, capítulo 7. Eu não sei se temos tempo ainda para isso. Sim, força. Temos tempo para isso. Rapidamente, aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, ele diz assim, o marido concede à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido, e vice-versa. Depois, o verso 5, ele diz, não vos priveis um ao outro, salvo por... E aí ele determina para você se dedicar à oração e para
vos ajuntardes novamente. Então, no Novo Testamento, Paulo está dizendo, não se prive desse privilégio que Deus deu dentro do contexto do casamento. Então, pastor, boa pergunta, mas não é apenas para procriação, é para desfrutar e para aumentar, fazer crescer a intimidade. Dado por Deus e feito segundo a vontade de Deus. Amém. Muito bem, mais uma vez quero dizer e quero relembrar a oferta que estamos a fazer ao longo deste programa, a revista Entre Família, este guia de estudo que tem muitas dicas práticas para a sua família, também para os relacionamentos, mesmo gestão de conflitos e também para a educação dos filhos, um guia bastante completo e, sobretudo, o que é melhor ainda, gratuito. Não quero deixar de lado, porque também é muito importante, os textos bíblicos que este manual tem para conhecer também a vontade de Deus. Se quer ser esta família segundo a vontade de Deus, pois bem, aqui neste guia de estudo vai encontrar todas as informações. Já sabe, para o receber basta enviar uma mensagem para o 933 939291 com as mensagens Entre Família. Despeço-me desejando-lhe que fique na companhia de Deus, relembrando que também estes programas estarão disponíveis em podcast em radiorcs.novotempo.pt. Mais uma vez, até ao próximo programa, se Deus quiser.